Bom dia, tudo bem, gente? Estamos aqui de frente com o pastor José Gil, da Igreja de Ipanema, para quem não conhece, para quem conhece. Vamos começar a entrevista do nosso mês de novembro para o jornal Gazeta Cristã. E o entrevistado do mês é ele. Vamos começar pelo seu nome. Pode falar seu nome pros espectadores, que nessa eu aprendi. Meu nome é José Gil Ventura Filho. Qual foi a cidade que você nasceu? Eu nasci em São Paulo, capital. Qual foi a sua data de nascimento? Aí tem que falar a data de nascimento? Com certeza. Dia 13/4/1974. Como é o nome da sua esposa? Minha esposa Jussara Lúcia Ventura. Seus filhos? Meus filhos? Nome e idade. A primeira é a Bruna Ventura. Inclusive dela. Tem 17 anos, por enquanto. A segunda é a Beatriz Ventura, tem 15 anos. E a terceira é a Bárbara Ventura, que tem 10 anos. Tudo com B. Tudo com B. Isso aí eu que não tenho apelido. Tá certo. Como começou o romance entre você e sua esposa? Como começou? Bom, primeiro a gente já se conhecia desde 10 anos de idade, 11 anos de idade, por aí. E eu era amigo do irmão dela. E ela era um cupido, ela trazia recado das outras namoradas pra mim. Aí quando eu tinha 17 anos, aí a gente marcou de passar o Natal junto, na casa dela e tal, com os amigos. E aí a partir daí a gente começou a namorar. E como você conheceu Jesus? Eu já nasci na igreja praticamente. Aí com 13 anos mais ou menos eu me afastei, 13 para 14 anos. E fui voltar com 23 anos. Aí eu já estava casado, eu tinha 2 filhas. E primeiro foi a Jussara que voltou, depois de uns 2 meses aí eu voltei também. Voltou não, né? Ela aceitou pela primeira vez. E eu fui, retornei. E qual hino que marcou a sua vida na época da sua... Na realidade eu conto que eu me converti quando eu voltei. E foi Portões Celestiais, né? Da Voz do Nascimento, acho que vai ficar cedo, sei lá. Voz do Nascimento. Agora, atualmente, qual é o seu cantor favorito? Atualmente, adivinha? Thales Roberto. Todo mundo agora é... Thales Roberto. E qual é o hino que você gosta mais agora? Qual hino que eu gosto mais? Eita. E agora? Eu não sei o nome de hino. Você quer cantar pra gente? Do Thales Roberto. Sei lá, uma história escrita pelo Deus de Deus. Muito bonito. Fala pra gente uma passagem bíblica que você gosta. Uma passagem que eu gosto? É. Uma que eu gosto, eu falo muito ela, né? Se eu for falar, vocês vão rir. Não, foi só. Hebreus 10:39, eu acho. Não sou bom de memória, mas deve ser. Hebreus 10:39, que diz assim: nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé que prossegue para salvar a alma. Salvar a alma, mais ou menos assim. Entender coisa assim. E uma vitória inesquecível? Uma vitória inesquecível? Tive muitas vitórias, né? Muitas vitórias. Mas uma que marcou logo que eu fui para a igreja, porque quando eu fui para a igreja eu estava meio derrubado financeiramente, né? Estava meio quebrado mesmo. E vou falar 2. Tá. Aí estava numa situação impossível mesmo. Aí orando a Deus, fiz um propósito, fiz a campanha da carta. Aí vi uma carta em casa depois, para mim resolver uma situação que era um valor muito alto que eu não podia pagar. E conclusão, ficou nem 10% do que era para
o valor total para me pagar e eu consegui pagar em 3 vezes ainda e acertei. Isso foi no primeiro ano de conversão. Eu resolvi ali e cheguei para a igreja já com o nome limpo, tudo resolvido, os problemas, porque eu tinha aberto a firma e tinha feito muita dívida. E a outra foi uma cirurgia que eu precisei fazer, que veio na minha mão, sem eu querer, relutei, né? Eu não queria, tinha medo, mas veio e foi muito bom para a minha saúde. Foi uma vitória. O que você gosta de fazer nos momentos de lazer? Momento de lazer? Que eu gosto de fazer no momento de lazer? Eu nem tenho muito momento de lazer, né? Mas eu acho que eu gosto de ficar com a família, com os amigos, acho que assim, com o pessoal. Né? Como que é a sua vida profissional? Minha vida profissional? Eu trabalho desde os 13 anos, na mesma área, plasticentária. De uns 4 anos para cá mudou um pouco, porque eu trabalho só no meio período eu trabalho na igreja, no escritório. E é bem corrido, né? É igreja, escritório, sempre na parte da manhã, a parte da tarde, laboratório, plasticentária, e à noite, igreja. Então, pastoreando na igreja. Então, é essa correria. Mas é bom, eu gosto da prótese, tem 25 anos que eu trabalho com prótese. E gosto também de trabalhar na igreja porque trabalha com números e eu gosto de números. Como começou o seu ministério na igreja? O ministério começou, primeiro ano que eu entrei, eu já queria ajudar. Eu já comecei a ajudar os obreiros, os diáconos da igreja, fui separado como cooperador. E acho que eu tinha 1 ano e alguns meses, eu comecei a liderar os obreiros da igreja, diácono, cooperador, fazer escala. E era esse trabalho que eu gostava de fazer. Comecei a ir nos cultos no lar, que foi onde eu comecei a aprender a perder muita timidez, né? Eu era bem tímido mesmo. Ainda sou, mas eu era mais. Eu comecei a perder nos cultos no lar, pregando nos cultos no lar. Depois foi feito um trabalho de equipes de culto no lar, eu liderava um culto no lar também. E também eu comecei a dar aula na escola bíblica para os jovens. Então eu comecei a buscar assim, muito na palavra para poder ensinar e tal. Eu gostei muito de ler a Bíblia e tudo. Então era ensinando na escola bíblica e pregando nos cultos no lar. Ali começou. Comecei liderando igreja, depois eu comecei a trabalhar na assistência social da igreja, depois da assistência social da igreja, em todos os departamentos eu procurava conhecer e ajudar também. A Jussara trabalhava muito na cantina, a gente fazia muito almoço, jantar na cantina também, eu ajudava a comprar e tudo, essas coisas. Então era assim, esse trabalho que a gente fazia. As outras coisas foram acontecendo, né? Foram acontecendo e depois a gente foi dirigir a igreja. De lá pra cá, uma outra história. E quais são os seus planos para a obra do Senhor? Meus planos? Hoje a gente dirige a igreja. Então o plano é sempre estar ganhando alma, estar fazendo um trabalho para o crescimento da igreja. E um crescimento também, não só um crescimento de número de membros, mas também um crescimento também na visão do povo de Deus, né? Eu acho que o povo de Deus precisa ser bem mais maduro, né? Precisa amadurecer também, não é só estar na igreja, precisa amadurecer também, porque a gente é um povo que representa uma parcela grande da nação, né? Então a gente precisa influenciar mais, e para isso a gente precisa ser um pouco maduro, de mente aberta, boa cabeça, né? E bem firmado mesmo na palavra para poder trazer a transformação que Deus espera que a igreja traga. E o que a igreja de Ipanema significa para você? A igreja de Ipanema agora é o amor do momento, né? Porque cada igreja que a gente vai, a gente ama a igreja. Imperial, eu gostava muito do Imperial quando eu era membro lá. Depois, quando eu fui pro Ponte Alta, aí transfere, né? Você
começa, você tem um carinho dos irmãos e tudo, mas você começa a colocar o seu coração no Ponte Alta, né? Primeiro foi o Adriano, depois foi o Ponte Alta, depois foi o Jade e hoje é o Ipanema. Então, quando a gente percebe que a gente está com o coração na igreja, aí as coisas ficam melhor, porque a gente começa, às vezes demora algum tempinho, mas o coração quando fica realmente na igreja, a gente... Então hoje é isso aí. Minha dedicação, meu trabalho é pensando justamente na igreja do Ipanema. O foco é isso hoje. Agora deixa uma mensagem para a igreja do Ipanema. Uma mensagem? Olha ali, ó, na câmera ali, falando Certo. pra todo mundo. É difícil, né? Deixar uma mensagem assim. Mensagem rápida. Mensagem rápida. Eu desejo que os irmãos vivam esse momento que a gente está vivendo agora, porque a igreja, esse mês completa 15 anos. E ela já passou por alguns momentos. E os irmãos trabalharam, todos os irmãos lá ajudaram a construir o que a igreja é hoje. Só que a igreja, ela não vive de coisas que passaram somente, ela vive do momento também. Ela precisa prosseguir. Então, o meu desejo é esse, que a gente viva esse momento junto. Hoje é o tempo que é o meu tempo na frente da igreja e o tempo dos irmãos que estão lá, de toda a igreja. Alguns viveram outros momentos, mas Deus permitiu que vivesse esse momento também. Então, o meu desejo, a minha vontade é que todos vivam esse momento, que a gente faça o melhor para Deus. Para que no futuro a gente possa também fazer parte da história, como todos aqueles que passaram até hoje por lá fizeram parte da história. Então, para que a gente fique na história, a gente tem que viver o hoje, né? Não pensar no ontem. Tem pessoas que pensam no ontem e deixam de realizar hoje, né? Aí nunca vai ter um amanhã abençoado. Então, se a gente viver o hoje abençoado, a gente amanhã vai sempre ter feito a nossa parte e ficar na memória, né? Ficar na história. Eu acho que é importante, porque a Bíblia fala assim que depois da morte vem o juízo e tudo passa, mas a história fica, né? A obra fica. Então a memória vai ficar, agora tudo vai passar. Então é isso, a palavra que eu deixo. Agora uma mensagem para o Gazeta. Mensagem para o Gazeta? Então, o Gazeta é interessante esse boletim, né? Esse canal de comunicação. Ele é muito importante, eu sempre achei importante isso. Já desejava colocar, como também outras vezes nós passamos, planejamos também de fazer um boletim. Eu desejava já voltar, e vocês que estão voltando com este trabalho, eu acho que é muito importante. Parabenizo vocês por esse trabalho. Peço para todo mundo que tem tido acesso ao trabalho, tanto no Facebook quanto também no papel, né, na comunicação escrita, também transmita os seus recados para enriquecer, né? De repente enigmas também, envie, tudo que vem para enriquecer, né? Então vem também qual é a música, todas essas coisas que tem, as pessoas ajudem também para acrescentar mais, né? E é um canal também para a gente estar lembrando da nossa igreja, dos nossos trabalhos, conhecendo. Eu acho que fortalece a união, a intimidade dos irmãos também. Eu acho que tem essa importância. A minha mensagem é essa, que continue firme nessa caminhada. Houve um tempo que foi outras pessoas que estiveram à frente, mantiveram à frente do trabalho durante um tempo e foram bênção, ficou todo um registro aí marcado, e hoje é o tempo de vocês, e que isso prossiga depois, de repente, outras pessoas também dê sequência nesse trabalho. Então, obrigada pela sua participação aqui no Gazeta Cristã. Eu que agradeço. Vamos estar fazendo diversas entrevistas, né? Você foi a segunda pessoa a ser entrevistada pelo Gazeta. E a gente agradece você por deixar a gente fazer todas essas perguntas sobre a sua vida, né? E obrigado por participar. Você vai fazer parte também da história do Gazeta. Tchau, gente. Dá tchau ali pra família. Tchau. Obrigado por tchau, gente. ter a paciência de ouvir a minha história, uma parte da minha história. Assistam até o final, apesar que de agora é seu final. Se você tá vendo isso, é porque você chegou até o final. Mas obrigada. Fiquem na paz a todos. Tchau.